convém tratar de um tema que me parece até bastante atual, né? Eu gostaria de falar hoje da ignorância. São Pedro, na nossa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, diz que os chefes da lei e os sacerdotes levaram Jesus à morte por ignorância. E a ignorância é, de fato, um problema sério. Boa parte da fragilização da nossa sociedade, ela existe hoje por causa da ignorância. Quando nós abrimos mão do conhecimento honesto, né, da busca sincera pela verdade, quando nós abrimos mão do esforço da procura intelectual de diferenciar as coisas e da capacidade de discernir os acontecimentos, nós produzimos o tipo de sociedade que nós temos. Quer dizer, nós hoje vivemos, queridos irmãos e irmãs, numa situação de uma profunda crise da verdade. Mas não é porque a verdade entrou em crise, né? Quem entrou em crise fomos nós. A verdade permanece diante de nós para ser encontrada. Nós é que nos tornamos, infelizmente, preguiçosos ou desinteressados da verdade. Vivemos num mundo onde é mais importante a valorização da narrativa do que a busca sincera e honesta da verdade e do bem. Quando a gente entra dentro desse contexto de coisas, não há como não entrarmos num universo de profunda fragilidade, de fato, né, da vida e da existência. Porque tudo se torna relativo, tudo se move segundo a conveniência e não existe mais o bem. Entendam uma coisa que é muito séria. Se nós não conseguimos estabelecer a verdade, nós não conseguimos estabelecer o que é o bem. Porque se nós não conseguimos afirmar o que as coisas são, como podemos dizer o que é bom para elas? E se nós não podemos afirmar o bem, a ética é simplesmente aquilo que eu gosto, aquilo que me convém. Quando nós começamos a testemunhar a relativização, inclusive das leis, segundo aquilo que são as conveniências políticas, quando os nossos tribunais começam a se mover simplesmente segundo aquilo que é o vento e a onda do momento, ou servindo a interesses ou a determinadas perspectivas, nós vamos testemunhando que a nossa crise se torna muito mais profunda e muito mais estrutural. Estamos entrando hoje numa era do cinismo, né? Onde cada coisa que convém no momento que convém parece mais interessante do que a defesa da verdade e do bem. A igreja subsistiu por esses milênios exatamente porque nunca abriu mão, no seu processo mesmo de conhecimento, da busca sincera da verdade. E é muito interessante como a religião muitas vezes é acusada de obscurantista, a religião é acusada de irracional e emocional, e quando nós nos posicionamos em relação àquilo que é a ética, a justiça e o bem, somos taxados de radicais. Radical é aquele que não pensa como eu. Radical é aquele que não quer aquilo que eu quero. Então, se você se opõe àquelas coisas que me convêm, você é o agressor. Você é o fóbico, do que qualquer fobia que vocês quiserem colocar aí, né, na primeira parte do tema. Né? Você é que me agride, você é que desrespeita a liberdade. Nunca sou eu, porque o mundo gira em torno daquilo que me convém. Isso é o veneno que hoje nós estamos provando, que vem exatamente do relativismo. Então, é bastante complicado hoje, inclusive, superar a ignorância, porque nós nos tornamos tão cínicos no processo de conhecer que estabelecer aquilo que é a verdade hoje se tornou um processo por demais exigente.
Nós hoje temos uma gama de informações, uma quantidade de coisas sendo colocadas, uma série de proposições de narrativas, onde até os organismos que deveriam ser comprometidos com a verdade já abriram mão disso em relação aos seus próprios interesses, em relação às suas próprias perspectivas. Um mundo que, na verdade, está dilacerando a fé, porque não é mais possível confiar no testemunho das pessoas. Não é mais possível confiar naquilo que se fala, porque aquilo que se fala não é mais algo segundo aquilo que deveria ser o coração humano, algo segundo a experiência da verdade, algo segundo o desejo do bem. Hoje nós vamos vendo Pedro dizer que aqueles homens por ignorância mataram o Cristo. E hoje nós, queridos irmãos e irmãs, por ignorância estamos matando milhares e milhares de pessoas. Porque tudo isso que nós estamos assistindo aqui é falta de desejo, de amor à verdade, de amor ao bem. Infelizmente, aquelas pessoas que nos representam não estão preocupados com o bem-estar nosso. Aquelas pessoas que nós nos colocamos para serem responsáveis pela realidade dos estados e pela garantia das leis, não estão mais preocupados com aquilo que é o bem da nossa sociedade. A guerra de narrativas segue também a guerra dos interesses. E nós estamos no meio disso, infelizmente. É grave aquilo que nós estamos experimentando, e tudo isso é resultado de uma ignorância que não é uma ignorância excusável. Não é uma ignorância invencível, onde nós não temos a possibilidade de nos esforçar de sair dela e não ser possível sair dela. Não é uma ignorância invencível, é uma ignorância escolhida, querida, pensada muitas vezes. E aí, onde nós entramos numa profunda crise, porque a igreja, ela resiste à ignorância. A igreja sempre teve dentro da sua perspectiva o desejo sincero e a busca continuada do bem. Vocês sabem que desde o princípio da formação dos sacerdotes, nunca renunciamos ao estudo da filosofia, colocando a filosofia como condição necessária até para realizar os estudos teológicos. Porque a filosofia coloca o homem, sobretudo, na estrada e no desejo de procurar a verdadeira sabedoria. E grandes foram os homens e grandes foram os pensadores que na estrada da filosofia cooperaram justamente para consolidar aquilo que era o processo e o progresso da humanidade. Mas hoje estamos relaxados e estamos muitas vezes dispensando a reflexão e a meditação, simplesmente pedindo que as pessoas nos conduzam sem o mínimo de critério e sem o mínimo de reflexão nossa. Quando nós abandonamos o desejo da sabedoria, quando nós abandonamos o amor à verdade, quando nós não procuramos mais sinceramente o bem, permitimos às outras pessoas que elas nos escravizem. E é isso hoje que muitas vezes provamos de modo velado na nossa sociedade. Por quê? Porque não temos mais acesso ou não queremos mais procurar de maneira sincera e honesta o bem e a verdade. Viver da conveniência acaba que, a cada momento que se muda a conveniência e por conta disso não se estabelece a estrutura e não se reforça aquilo que deveria ser constante, que são as seguranças das nossas estruturas sociais. Todas essas coisas estão perdendo a sua validade e estão perdendo o seu valor exatamente porque estamos escolhendo a ignorância. E na ignorância se mata o Cristo. E na ignorância se mata os outros. Ou nós nos tornamos amantes da verdade, ou nós vamos encaminhar cada vez mais para uma dificuldade ainda maior da construção da vida em comum.
Primeira carta aos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura, Pedro fala dessa ignorância. E na primeira carta de São João, nós vamos encontrar no final do trecho dizendo que aqueles que amam, né, a palavra de Deus, que guardam a palavra de Deus, o amor de Deus se realiza neles. Nós vamos escutar hoje Jesus no texto do Evangelho, abrindo a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Abrindo a inteligência. Abrindo a inteligência. Certo. Se nós rejeitamos a busca, né, da verdade e do bem, nós saímos também até daquilo que é a fé saudável. Uma fé sem inteligência é fanatismo. Assim também, como uma ciência sem inteligência, eu não sei nem como é que eu vou dizer, é cientologia, né? Hoje, cada político que aparece por aí fala de ciência, né, como está falando, sei lá, né, de qualquer coisa. Né? Nós não estamos num estado em que a ciência está estabelecida como bom senso. E nós não imaginemos que essa evocação que é feita para a ciência hoje é uma evocação verdadeira. Não há comprovação científica de nada do que está sendo feito hoje, né? Não segundo aquilo que são os moldes da ciência. Então, quando a ciência se torna, inclusive ela mesma, conveniência política, nós estamos numa crise profunda. Né? Estamos numa crise profunda. E o que vamos produzir com isso? As pessoas não estão morrendo porque faltam os recursos. As pessoas estão morrendo porque nós não estamos usando o recurso em vista da verdade e do bem. Como podemos prosperar se escolhemos a ignorância? Por isso, queridos irmãos e irmãs, é impressionante. Todas as outras coisas parecem que podem funcionar, mas o incentivo da educação não é interessante. E quando nós não colocamos em movimento a própria educação, nós estamos criando uma legião de ignorantes. E os ignorantes são sempre mais domináveis e administráveis. Esses dias estou relendo, por acaso, 1984, né? Aquela realidade distópica, né? Em que se apresenta justamente o Big Brother, né? O grande irmão que acompanha, vê todas as coisas e controla todas as coisas. E como o objetivo, muitas vezes, desse movimento é tornar, de fato, as pessoas ignorantes, porque são mais controláveis. Na igreja sempre houve e sempre vai existir a busca sincera e o amor pela verdade. Não pensem que a escolha minha de sacerdócio é uma escolha meramente fideísta, né? Porque a gente se apaixona também pelos valores e pelo conteúdo que a igreja tem para oferecer. Nós estamos refletindo esse grande mistério da humanidade há mais de 2000 anos. E tanta coisa já foi dita a respeito do homem dentro da experiência da própria igreja, que admira muitas vezes a quantidade de fiéis que simplesmente ignora aquilo que de fato a igreja é. Às vezes nós arranhamos ali a espiritualidade na nossa oração devocional, mas nem temos sequer o interesse de tentar compreender mais profundamente aquilo que a própria igreja propõe como caminho e como estrutura de vida. E aceitamos e acreditamos em cada 15 segundos de noticiário que muitas vezes falam da igreja de maneira inadequada e desajustada. A ponto de um juiz do Supremo Tribunal errar 100 anos de uma citação a respeito de um personagem eclesiástico. E a gente olha aquilo e acha que isso é normal. Então, assim, né, infelizmente, há uma certa fragilização hoje e há uma dificuldade de realmente progredirmos, de andarmos e irmos adiante pela simples dificuldade de aprofundarmos com qualidade os temas que precisamos discutir. Uma sociedade que não se aprofunda é uma sociedade que se acaba. Agora, é importante, e com isso prometo que
paro de aborrecer vocês com isso, olhar a experiência do Evangelho e ver como a experiência da ressurreição não é uma alegoria. Muita gente pensa e às vezes acha que dentro do universo da fé a ressurreição é uma alegoria. É um dizer, é uma vida nova, ressignificada, espiritualizada. Né? A ressurreição não é uma alegoria, queridos irmãos e irmãs. O Cristo entra dentro daquela sala e fala aos discípulos, podem tocar. Um fantasma, né, não tem carne, não tem osso. Olhem aqui as chagas. Me deem uma coisinha para comer. Né? Para mostrar que não é uma realidade ultrapassada. A ressurreição é um dado que acontece dentro do contexto da experiência daqueles homens e que revoluciona em todos os aspectos a vida e o sentido da humanidade. Não é possível uma mentira ser sustentada dessa forma por essas pessoas com a resiliência com que sustentaram e se manter por 2000 anos como algo que não tivesse credibilidade. Não é possível que esse fato histórico, né, seja simplesmente uma alegoria, porque de fato transforma e revoluciona toda a estrutura da humanidade e constrói uma civilização a partir exatamente dessas perspectivas. O Cristo de fato está vivo e apareceu àqueles que dão testemunho, e esses que dão testemunho defenderam esse testemunho até as últimas consequências da sua própria vida. E aqueles que vieram depois deles fizeram a mesma coisa, para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer um dado que é real, mas que precisa ser aceito pela fé. Uma fé que dá crédito justamente àquele que testemunha. E esses que testemunharam, testemunharam com o próprio sangue, testemunharam com a própria vida. Por isso, a igreja subsiste e subsistirá num amor concreto à verdade, chamando as pessoas a abrirem a sua inteligência para compreenderem que o científico, que hoje se fala tanto e que é questionável, não encerra tudo aquilo que é possibilidade do conhecimento humano, porque existem coisas que ultrapassam a ciência, embora sejam tão reais e tão necessárias quanto qualquer outra coisa que exista na face da Terra. A verdadeira ciência consiste no conhecimento das coisas, mas também consiste no conhecimento de Deus. Ou nós abrimos a nossa inteligência e procuramos com sinceridade conhecer as coisas sem temer, né? Porque o Senhor também nos ajuda no discernimento, e o discernimento significa retirar as traves diante de nós para enxergarmos com mais clareza. Mas se nós não buscarmos esse conhecimento, como vamos ser capazes de dar as respostas que a nossa sociedade precisa? O que mais me preocupa nessa bagunça toda que nós estamos vivendo e que me coloca um ponto de interrogação é: onde estão os grandes homens? Onde estão as grandes personalidades? Onde estão as grandes lideranças que deveriam estar conduzindo no mundo todo, né, a humanidade segundo perspectivas de qualidade, de progressão e de humanidade? Estamos carecendo dessas figuras. E por que estamos carecendo dessas figuras? Porque estamos escolhendo mundialmente a mediocridade. Ou nos tornamos mais amantes da verdade, mais buscadores da verdade, ou cada vez mais ela vai se tornar distante de nós. A sabedoria é uma realidade que se deixa encontrar, mas ela precisa ser buscada. E quando desistimos de buscar a sabedoria, desistimos de nos humanizar, né? E por isso nos tornamos menores daquilo que nós somos. Queridos irmãos e irmãs, né? Cada um